Se você fosse coronel do exército, acha que seria respeitado pela polícia? Agora imagine essa cena. Um homem negro de bermuda e camiseta caminha com a esposa e a filha pequena pela orla de Copacabana. Um domingo de sol, famílias na praia, crianças brincando, vendedores ambulantes, tudo parece tranquilo. Até que não parece mais. De repente, 2 policiais militares se aproximam. Mão na arma, olhar duro. Documento! Agora, sem explicação, sem abordagem educada, sem motivo aparente. Só a cor da pele e a roupa simples como justificativa. O homem, calmo, responde: "Boa tarde, senhores. Eu sou o coronel Mauro Santana, do Exército Brasileiro." Ele tira a carteira militar do bolso, estende para o policial. Mas o PM não pega, não olha. O outro policial dá uma risada curta. "Coronel, é?" Com essa cara de malandro, a esposa segura firme a mão dele. A filha, assustada, tenta entender o que está acontecendo. O que você faria nesse lugar? Como reagiria ao ver que, mesmo com a identidade na mão, o preconceito ainda fala mais alto? O coronel Mauro Santana sempre gostou dos domingos tranquilos com a família. Depois de semanas intensas de trabalho no quartel, reuniões estratégicas e planejamento de operações, aquele passeio pela orla de Copacabana era quase um ritual, um momento simples, mas valioso. Ele, a esposa Ana e a pequena Isabela, de 7 anos, caminhando de mãos dadas, sorrindo, conversando sobre as pequenas coisas da vida. Naquela manhã o céu estava limpo, o mar brilhava sob o sol carioca. As ondas batiam suaves, e o cheiro de água salgada misturava-se ao aroma doce dos vendedores de milho e churros espalhados pela calçada. Turistas tiravam fotos do calçadão, crianças corriam atrás de pombos. Um domingo como tantos outros. Mauro vestia uma camiseta azul marinho básica, bermuda caqui, chinelos de dedo. Ana usava um vestido leve de algodão, estampado de flores miúdas. Isabela estava com o uniforme da escolinha de natação, enrolada numa canga colorida, ainda com o cabelo meio molhado das braçadas que tinha dado mais cedo. A família tinha parado em uma sorveteria perto do posto 5. Isabela insistia no sabor, de morango com flocos. Enquanto esperavam o sorvete, Mauro se permitiu relaxar. Abaixou-se para amarrar a sandália da filha. Deu um beijo na testa dela. Ana aproveitou para tirar uma selfie dos 3, com o mar ao fundo. Nada que chamasse atenção demais. Nada que denunciasse quem ele era, além de um pai orgulhoso. Um marido presente, um homem negro de quase 1,90 metros de altura, sorriso fácil e postura ereta, dessas que a carreira militar imprime no corpo com o tempo. Eles tinham acabado de se sentar num banco de frente para a praia quando a viatura da PM parou a poucos metros. Mauro notou, de canto de olho, os 2 policiais descendo. Ambos brancos, jovens, aparentando uns 25, 30 anos. Um deles com a mão já descansando sobre o coldre da arma, o outro com óculos escuros, olhando ao redor, parecendo procurar alguma coisa. Ou alguém. O coronel não deu muita atenção. Estava acostumado a ver policiamento ostensivo ali. Até achava importante, considerando o fluxo de turistas e os furtos que às vezes aconteciam. Mas em menos de 1 minuto, os 2 policiais estavam diante dele, sem abordagem cordial, sem boa tarde. "Documento de identidade", ordenou o que estava com a mão no coldre. Mauro franziu a testa, surpreso. "Algum problema, senhor?" "Documento! Agora!" repetiu o policial com tom mais firme. Ana apertou o braço de Mauro, sentindo o clima mudar. A filha, confusa, olhou para a mãe. "O que foi, pai?" Mauro se levantou devagar, mantendo as mãos visíveis, movimento calculado. Sabia bem como certos gestos podiam ser mal interpretados. Puxou a carteira do bolso lateral da bermuda e tirou de dentro a identificação militar, estendendo-a para o policial com tranquilidade. "Coronel Mauro Santana, Exército Brasileiro." PM sequer olhou direito.
Fez um gesto de desdém com a cabeça e deu uma risada curta. Coronel, com essa cara de malandro? Cuspiu as palavras desafiador. O outro policial cruzou os braços, observando, mas não interferiu. Mauro respirou fundo. Mantinha o rosto sereno, mas o sangue já começava a ferver. Sabia o que estava acontecendo. Já tinha vivido situações parecidas, mas aquilo, diante da filha, da esposa, do jeito que o policial falava, como se estivesse seguro de que Mauro era um farsante. Senhores, aqui está minha identidade. Registro oficial. Se preferirem, posso ligar para o comando e confirmar meus dados. Vai ligar para quem você quiser. Doutor, o PM usou o termo doutor em tom de escárnio, como se debochasse da pretensão de Mauro. Aqui quem manda somos nós, entendeu? Emendou o segundo policial, finalmente quebrando o silêncio. Ana, com o celular nas mãos, começou a gravar discretamente. O olhar dela era um misto de medo e indignação. Não era a primeira vez que via o marido sendo tratado assim, mas a brutalidade da cena, a arrogância, o desprezo, tudo isso fazia seu estômago revirar. Mauro percebeu a movimentação da esposa, mas não disse nada. Sabia que o registro poderia ser importante. Manteve a calma, mesmo com o coração acelerado. Suas mãos continuavam visíveis, os gestos sempre lentos, cuidadosos. Qual é o problema, senhores? Insistiu com a voz controlada. Qual a justificativa para essa abordagem? Recebemos denúncia de suspeitos na área, disse o primeiro PM, jogando a frase no ar sem qualquer especificidade. E como eu me encaixo nessa descrição? Mauro continuou sério, os olhos fixos nos do policial. Não gosto do seu tom, respondeu o PM, se aproximando mais, encarando Mauro de cima a baixo. Quem está fazendo as perguntas aqui sou eu. Isabela, agora. Se agarrava na cintura da mãe assustada, os olhos arregalados, a respiração acelerada. Mãe, por que eles estão brigando com o pai? Ana a abraçou apertado, tentando acalmá-la, mas ela mesma estava tremendo por dentro. Mauro sentiu o nó na garganta. O militar que ele era sabia como responder a isso. Mas o pai, o marido, o homem negro que ele era, esse estava cansado. Cansado de ter que provar sempre que não era criminoso, que não era ameaça. Cansado de ver o olhar de medo nos olhos da filha, ele sabia que não adiantaria levantar a voz. Não adiantaria tentar argumentar. Ali, para aqueles dois homens, ele já tinha sido julgado, já tinha sido condenado pela cor da pele, pela altura, pela presença. E a patente? O tempo de serviço, as missões, as medalhas, os anos de dedicação. Nada disso valia naquele momento. Mauro respirou fundo mais uma vez. Olhou para Ana. O celular dela continuava gravando. Tudo bem, disse, tirando o telefone do bolso. Já que minha identidade não é suficiente, vou ligar para o comandante-geral da Polícia Militar. O policial bufou, descrente. Ah, tá. O senhor vai ligar para o comandante da PM? Aqui, do nada? Claro. Liga aí. Mauro não respondeu. Procurou o contato na agenda. Apertou o botão. O telefone chamou 3 vezes antes de ser atendido. General Albuquerque, bom dia. Aqui é o coronel Mauro Santana. Estou em Copacabana com minha família, sendo abordado de forma bastante agressiva por 2 policiais militares que se recusam a aceitar minha identificação. O senhor poderia, por favor, confirmar meus dados com eles? Do outro lado da linha, a resposta foi imediata, quase cortante. Coronel Santana, onde exatamente o senhor está? Passe o telefone para o policial agora. Mauro estendeu o aparelho, olhando diretamente nos olhos do policial. O comandante da PM quer falar com você. O PM hesitou. O braço, que antes estava firme, quase em posição de ataque, agora tremia. Pegou o telefone devagar. A expressão no rosto mudou. O sorriso de deboche desapareceu. As sobrancelhas franziram.
O tom de voz ficou mais baixo, mais cauteloso. Sim, senhor. Estamos aqui, sim. Sim, ele apresentou a identificação. Não, senhor, não tínhamos verificado. Claro, senhor. Entendido. Entregou o telefone de volta para Mauro, quase sem olhar para ele. O outro policial, até então mais calado, parecia desconfortável. Mexia o peso de um pé para o outro, coçando a nuca, evitando encarar a família. Senhor, coronel, foi só um mal-entendido. Começou o policial, agora com a voz menos firme. Mauro não respondeu de imediato. Guardou o telefone no bolso, olhou para a filha, para a esposa. Depois, fitou os dois policiais com dureza, mas sem elevar o tom. Isso não foi um mal-entendido. Isso foi racismo. Silêncio. A praia seguia com seu barulho de ondas, o vai e vem das pessoas, mas ali, naquele pedaço do calçadão, o tempo parecia ter parado. O silêncio que pairava no ar logo após o coronel Mauro Santana dizer com todas as letras "isso foi racismo", tinha um peso difícil de descrever. Era um silêncio desconfortável, pesado, desses que não se quebram com qualquer palavra. O PM, que antes estava cheio de bravatas, agora com o rosto pálido e os olhos fugidios, tentava se recompor. O outro, mais jovem, evitava até levantar a cabeça. Ana continuava gravando. Não abaixou o celular um segundo sequer. Sabia que aquilo poderia ser o único escudo deles contra o apagamento daquela violência. Mauro, firme, repetiu: "Quero o nome completo e a matrícula dos dois. Agora." O policial mais velho, visivelmente irritado por ter perdido o controle da situação, bufou, mas respondeu quase entre dentes: "Soldado Almeida, matrícula 794. O outro hesitou, depois falou em voz baixa: "Cabo Moretti, matrícula 54811. Mauro repetiu em voz alta, pausadamente, encarando cada um deles enquanto dizia os nomes. Soldado Almeida, Cabo Moretti. Ele tirou o telefone novamente do bolso, abriu o aplicativo de notas e digitou as informações ali, bem devagar, sem pressa. Depois olhou de novo para os policiais. "O senhor quer registrar ocorrência contra a gente, coronel?" Perguntou Almeida, tentando recuperar alguma dignidade no tom, mas soando mais como uma criança pega em flagrante. "Quero sim, mas não só contra vocês dois. Quero que esse episódio vá até o comandante imediato de vocês. E quero saber qual foi exatamente a denúncia que justificou essa abordagem." Os policiais se entreolharam. Almeida coçou a cabeça sem jeito. Moretti olhava para o chão. Não teve denúncia específica. Só disseram pelo rádio que havia 2 indivíduos suspeitos de assalto andando pela orla, disse Moretti, quase sussurrando. Mauro inclinou levemente a cabeça, como quem já esperava aquela resposta. 2 indivíduos, sem descrição física, sem roupa, sem características mínimas. Silêncio. Mauro deu 2 passos para frente, não de forma agressiva, mas imponente. Seu corpo falava o que as palavras nem precisavam completar. Ele estava no controle agora. "Vocês sabem quantas pessoas estão passeando aqui agora? Sabem quantos homens estão vestindo bermuda e camiseta? Quantos são pais com suas famílias, como eu?" Perguntou, abrindo os braços, apontando para a multidão ao redor. Almeida tentou justificar. "Olha, senhor, não é pessoal. É que às vezes a gente recebe informação desencontrada. A gente não pode arriscar." Mauro estreitou os olhos. "Não pode arriscar. E o que vocês acham que estavam arriscando agora? A vida de quem? A integridade de quem? De um coronel do exército, com a esposa e a filha ao lado. E mesmo assim, vocês acharam que eu era um suspeito. Por quê?" Almeida engoliu seco. "Com todo respeito, senhor. A gente só... Com todo respeito, coisa nenhuma." Cortou Mauro, agora com o tom mais duro.
Respeito de verdade começa na abordagem. Começa quando você pergunta: boa tarde, posso ver seu documento? E não quando você já chega com a mão na arma, como se eu fosse um criminoso só por estar aqui, só por ser preto. Ana apertou os lábios, tentando conter as lágrimas. O celular continuava firme na mão dela, gravando cada segundo. Isabela, ainda abraçada à mãe, olhava assustada para os policiais. Mesmo tão pequena, sentia no corpo o peso daquele momento. O medo estava ali, impresso nos olhinhos dela. E vocês tiveram oportunidade de parar, continuou Mauro. Quando eu mostrei minha identidade, quando me apresentei. Mesmo assim, vocês preferiram manter o abuso. Preferiram duvidar. Preferiram achar que um homem como eu, com essa cor, não poderia ser quem dizia ser. O clima em volta começava a mudar. Algumas pessoas, percebendo a discussão, se aproximavam discretamente. Um senhor de meia idade que estava sentado em uma cadeira de praia, perto dali, comentou baixinho com a esposa. É sempre assim, né? Se fosse branco, de camiseta da Nike e boné, ninguém falava nada. 2 jovens negros que estavam jogando altinha alguns metros à frente, pararam e observaram de longe, balançando a cabeça em sinal de desaprovação. Os policiais, percebendo o olhar das pessoas ao redor, ficaram ainda mais desconfortáveis. Moretti finalmente ergueu a cabeça e, gaguejando, tentou uma última desculpa. Foi uma confusão, senhor. Não era nossa intenção ofender. Mauro deu um passo à frente e encarou o cabo diretamente nos olhos. Quando vocês abordam alguém desse jeito, vocês já estão ofendendo. Não é acidente, não é confusão, é escolha. O coronel então virou-se para Ana. Ana, pode me passar o vídeo, por favor? Ela enviou o arquivo pelo WhatsApp para o número dele. Mauro abriu o vídeo, conferiu que tudo estava registrado. Guardou o telefone no bolso. Vou registrar essa ocorrência. Vou levar esse vídeo diretamente ao comando da Polícia Militar e ao Ministério Público. Os 2 policiais estavam visivelmente tensos, suando. O soldado Almeida, tentando salvar a própria pele, ainda insistiu. Coronel, senhor, a gente pode tentar resolver isso aqui entre nós. Não precisa ir tão longe. Mauro balançou a cabeça, desapontado. Resolver entre nós? Vocês acham que é uma discussão entre vizinhos? Isso aqui é racismo institucional. Isso é abuso de autoridade. E sabem qual é o pior? Aposto que não é a primeira vez que vocês fazem isso. Os policiais não responderam. O silêncio entregava a verdade. Ana finalmente abaixou o celular, o rosto molhado de lágrimas, mas a mão firme. Ela sabia que aquele vídeo poderia ser o único testemunho que não poderia ser negado. O coronel olhou para Isabela, se agachou na altura dela, limpou as lágrimas da filha com delicadeza. Tá tudo bem, meu amor. O papai tá aqui. Você é muito corajosa. Isabela, com a voz baixinha, perguntou. Pai, por que eles acham que você é bandido? Mauro fechou os olhos por um segundo, respirou fundo. O peso daquela pergunta era mais cruel do que qualquer palavra que os policiais tinham dito. Porque tem gente que aprende errado, filha. Aprende a julgar pela cor, não pelo caráter. Mas o papai vai ajudar a mostrar que isso não está certo. Se levantou, olhou novamente para os 2 policiais, que agora estavam quase imóveis, parados, sem saber onde enfiar as mãos ou os olhos. Espero que esse episódio sirva de lição para vocês e para quem comanda vocês. Mauro puxou o telefone mais uma vez, discou outro número. Boa tarde, Major. Aqui é o Coronel Mauro Santana. Preciso de uma viatura da Corregedoria imediatamente aqui na orla de Copacabana, posto 5. Estou com 2 policiais que acabaram de cometer um abuso de autoridade e discriminação racial. Do outro lado da linha, o major respondeu prontamente. Senhor, entendido. Vamos enviar uma equipe agora. Mauro desligou, voltou-se para a esposa e a filha. Vamos sentar um pouco mais ali, esperar a corregedoria.
Eles não vão embora antes de prestar contas. Almeida e Moretti se entreolharam, apavorados. A máscara da autoridade havia caído. O poder, naquele momento, estava nas mãos do homem negro que eles tentaram humilhar. Mas Mauro sabia. Aquela cena, aquela humilhação, era só mais uma entre tantas que aconteciam todos os dias, com gente que não tinha uma patente, uma identidade. Militar, uma câmera de celular para registrar. E era exatamente por isso que ele não podia deixar passar. O tempo parecia ter parado na orla de Copacabana. O mar continuava batendo nas pedras. Crianças ainda corriam atrás de bolas coloridas. Turistas tiravam fotos das estátuas no calçadão. Mas naquele pequeno círculo, em volta de Mauro Santana, sua família e os 2 policiais, tudo estava suspenso. O desconforto estampado nos rostos de Almeida e Moretti só aumentava a cada minuto. Eles haviam tentado se firmar no tom de autoridade, mas agora era impossível manter a pose. A ligação para o comandante da PM e o chamado direto para a corregedoria tinham tirado deles qualquer ilusão de controle. Mauro continuava sentado, de mãos dadas com a filha Isabela, mantendo a postura calma e firme. A tranquilidade não era ausência de raiva, era a disciplina de quem sabe que se deixasse a indignação tomar conta, a história poderia ser contada de outra forma, distorcida, como tantas outras vezes em que homens negros acabam vistos como agressivos ou desrespeitosos, mesmo quando são as vítimas. Ao lado dele, Ana ainda mantinha o celular na mão. O vídeo salvo, o arquivo duplicado na nuvem, já enviado para 2 amigos de confiança. Ela sabia o que podia acontecer com provas assim. 15 minutos depois da última ligação, uma viatura diferente se aproximou. Não era uma patrulha comum. 2 oficiais da corregedoria, um major e um tenente, desceram. O major, um homem grisalho, rosto sério, postura rígida, foi direto ao coronel. "Coronel Mauro Santana, recebemos o chamado. O senhor poderia nos explicar a situação?" Mauro se levantou, esticou a mão para o major. "Boa tarde, major. Obrigado pela rapidez. Trata-se de um caso de abordagem abusiva, racismo e abuso de autoridade. Esses 2 policiais," apontou para Almeida e Moretti, que agora estavam com as mãos cruzadas atrás das costas, tentando manter algum resquício de compostura, me abordaram sem justificativa, com agressividade, desrespeito e mesmo após apresentar minha identidade militar, continuaram a duvidar da minha palavra, insistindo em me tratar como suspeito. Major olhou de Mauro para os 2 policiais. O olhar dele era gelado. "Soldado Almeida, Cabo Moretti, confirmam a abordagem? Qual foi o motivo alegado?" Almeida pigarreou, tentando controlar a voz. "Recebemos informação pelo rádio sobre suspeitos de assalto na área, senhor." "Descrição?" cortou o major. Não tinha uma descrição precisa, senhor. Só disseram 2 homens, andando pela orla." O major franziu o senho. 2 homens, sem descrição física, sem detalhes de roupa, sem características. E mesmo assim decidiram abordar um pai de família, com a esposa e a filha ao lado, sem qualquer outra evidência? Atrás. 2 policiais permaneceram calados. "Senhor, temos tudo registrado em vídeo." Interveio Ana com a voz firme, erguendo o celular. "Desde o momento em que eles se aproximaram até agora, tudo gravado." O major fez um sinal positivo com a cabeça. "Por favor, senhora, encaminhe esse vídeo para o e-mail da corregedoria. Vamos adicionar ao processo. O senhor poderia me passar o contato do comandante que confirmou sua identidade?" "Claro", respondeu Mauro, passando os dados. Enquanto o major conversava com Mauro, o tenente chamou os 2 policiais de lado. Começou a anotar os relatos, mas já era evidente que a postura dos 2 havia mudado completamente. As costas curvadas, o olhar para o chão, as mãos nervosas. Não era mais arrogância, era medo. Mais algumas pessoas da praia se aproximavam, discretas, tentando entender o que estava acontecendo. A notícia da abordagem agressiva contra
Um coronel negro já começava a circular ali mesmo, boca a boca. Mauro percebeu o burburinho e se manteve firme. Não queria espetáculo. Não precisava que aquilo virasse tumulto. O que importava era que a verdade estivesse documentada, que o processo fosse formal. Sabia que escândalo público, sozinho, não mudava estruturas. Mas denúncia bem feita, com provas sólidas, poderia abrir portas para investigações maiores. Major, gostaria de registrar o BO ainda hoje e quero que o Comando-Geral seja informado oficialmente. Inclusive, já acionei meu advogado. Ele deve chegar aqui em breve, afirmou Mauro, checando o relógio. O major concordou com um aceno. Totalmente compreensível, coronel. Vamos fazer o registro formal. Já solicitei que o batalhão de origem dos 2 policiais seja comunicado. Eles serão afastados da rua até segunda ordem. Mauro olhou diretamente para Almeida e Moretti. Vocês vão pensar nesse dia por muito tempo, mas eu espero que pensem principalmente na sorte que tiveram de abordar alguém com patente, com recursos, com uma família que pôde registrar tudo. Porque se fosse outro homem negro, sem identidade militar, sem telefone na mão, o que teria acontecido? Teriam dado o mesmo tratamento? Ou pior, nenhum dos 2 respondeu. O silêncio foi a única confissão. Pouco depois, um carro preto estacionou próximo. Era Dr. Ronaldo, advogado militar conhecido de Mauro, experiente em casos de abuso de autoridade. Desceu do veículo já com uma pasta na mão e foi direto ao coronel. Coronel Santana, boa tarde. Já recebi seu áudio. Estou com todas as informações. Vou acompanhar o registro e já iniciar o pedido de apuração administrativa. Mauro agradeceu com um aperto de mão. Quero que esse processo seja sério, Ronaldo. Quero que cada passo esteja documentado. Ronaldo confirmou com a cabeça. Vamos exigir que a corregedoria peça as gravações da rádio do batalhão. Quero saber exatamente o que foi dito na denúncia. Se é que houve alguma. Enquanto conversavam, Almeida e Moretti continuavam ali, deslocados, isolados. Agora eram eles quem pareciam suspeitos. O olhar da multidão já não era de respeito, mas de julgamento. Comandante, posso perguntar uma coisa? Disse o tenente da corregedoria, se aproximando de Mauro. Claro. O senhor pretende levar esse caso para a Ouvidoria Nacional de Segurança Pública? Mauro pensou por um segundo. Respirou fundo. Sim. Quero que esse caso seja reportado também à ouvidoria. E, se for possível, ao Ministério Público. Esse tipo de prática precisa parar. Não é suficiente afastar 2 policiais. O problema é maior. É estrutural, o major concordou. Infelizmente, coronel, o senhor tem razão. O problema é cultural e culturalmente aceito em muitos quartéis. Mas vamos registrar cada detalhe. Quando a viatura da corregedoria recolheu o depoimento formal e deu ciência do afastamento dos policiais, Mauro pediu que os 2 fossem conduzidos de volta ao batalhão para prestar esclarecimentos. Senhor, tentou Almeida, mas Mauro interrompeu. Silêncio! O tempo de vocês falarem já passou. Com os 2 policiais sendo escoltados de volta, o clima na praia mudou. Alguns poucos aplausos tímidos ecoaram entre as pessoas que tinham acompanhado de longe. Não eram aplausos de festa, eram aplausos de reconhecimento. Ana respirou aliviada. Finalmente, abaixou o celular, se aproximou do marido, deu a mão a ele. Foi corajoso e necessário. Mauro olhou para Isabela, que agora começava a relaxar no colo da mãe. Sabia que aquela filha, tão pequena, já tinha presenciado algo que muitas crianças brancas jamais precisariam ver. Mas também sabia que naquele dia tinha mostrado a ela a força de quem não se cala. Antes de sair dali, Mauro se virou para o major. Major, por favor, assim que tiver o número do processo, me avise. Quero acompanhar cada passo. Pode. Deixar, coronel. O senhor será informado de tudo. Mauro agradeceu com um aceno discreto, depois olhou para Ana e Isabela.
Vamos para casa. Enquanto caminhavam de volta ao carro, Isabela, com a voz baixinha, perguntou: Pai, eles vão aprender? Mauro sorriu, triste, mas esperançoso. Se eles vão aprender, filha, eu não sei. Mas hoje, pelo menos, eles entenderam que não vão sair impunes. No caminho de volta para casa, o silêncio dentro do carro era diferente. Não era um silêncio de derrota. Era o silêncio de quem segurou a própria dignidade com os dois braços, mesmo quando tentaram arrancá-la à força. O silêncio de quem enfrentou o racismo cara a cara e não abaixou os olhos. O silêncio de quem teve que mostrar que até uma identidade militar pode ser ignorada quando a pele é preta. Mauro Santana dirigia com calma, o volante firme nas mãos. No banco do carona, Ana segurava Isabela no colo, já adormecida. O rosto tranquilo da filha contrastava com o peso no peito do pai, porque ele sabia o que podia ter acontecido se ele tivesse reagido de forma diferente. Se ele tivesse se exaltado, se tivesse feito qualquer gesto mais brusco, sabia que hoje não foi exceção. Foi sorte. Sorte de ser quem é. Sorte de ter uma identidade que grita por ele quando sua voz poderia ser ignorada. Mas, e os que não têm essa sorte, e os outros homens negros que andam de bermuda e chinelo com suas famílias e são abordados da mesma forma? E os que não têm celular para gravar? E os que não têm contato direto com o comandante? E os que nem chegam a ser ouvidos? Essa história, no fim das contas, nunca foi só sobre o coronel Mauro Santana. Ela é sobre o país onde um homem preto precisa explicar 1000 vezes quem é para não ser algemado. Onde a palavra de um policial branco pesa mais do que a identidade de um oficial do exército. Onde a cor da pele ainda é vista como justificativa para a violência, suspeita, agressão. O mais cruel é saber que mesmo depois de tudo isso, ainda vão dizer que foi exagero, que não foi por racismo, que foi só uma confusão. Como se a confusão fosse sempre com os mesmos corpos, com os mesmos rostos, com as mesmas famílias. Não é confusão, é estrutura, é rotina, é racismo institucional disfarçado de procedimento. Mas Mauro não se calou. Ele denunciou. Ele fez o que tantos não conseguem fazer. E agora essa história chegou até você. E agora eu te pergunto, o que você vai fazer com essa história? Vai deixar passar como mais uma? Vai assistir em silêncio, chocado por alguns segundos e depois voltar a rolar o feed? Ou vai compartilhar, comentar, denunciar? Vai se juntar a quem está cansado de ver gente preta sendo tratada como suspeita até provar o contrário? Porque enquanto a gente cala, eles continuam. Enquanto a gente não expõe, eles cobrem. E enquanto a gente não pressiona, nada muda. Por isso, se essa história mexeu com você, se você sentiu um nó na garganta, um peso no estômago, inscreva-se agora no canal. Curta, compartilhe, comente. Mostre que você não vai fingir que não viu. Porque tem muita gente que não tem o título de coronel, mas todo mundo merece respeito. Mais vozes precisam ser ouvidas, e você pode ser uma delas.